Eu sei que a primeira coisa que deve passar na sua cabeça ao ler um título como esse desse vídeo aqui é que se trata de uma falsa promessa, ou seja, o tão famigerado clickbait, ou seja, aquele vídeo sensacionalista com uma thumb apelativa, com um título ainda mais apelativo e que no final das contas ou não entrega aquilo que prometeu ou entrega de uma maneira muito aquém do necessário. Mas eu estabeleço um compromisso com você agora nesse momento de que esse vídeo não é um deles, tá? Claro, se o que eu vou passar para você agora aqui, com a minha experiência de professor de idiomas e, mais importante ainda, de aluno, aprendiz de idiomas estrangeiro, se isso vai de fato te ajudar, né, fazer você evoluir ou da maneira que você quer, aí são outros 500. Mas é fruto, tudo que eu vou falar aqui, vou tentar ser o mais breve e didático possível, é baseado na minha experiência enquanto professor. Então, se você achar que esse título aqui não condiz, que o que eu vou ensinar aqui não vai te ajudar a destravar o seu inglês, e eu digo mais, não só o seu inglês, o seu espanhol, o seu italiano, porque a essência é a mesma, tá? Mas é claro, o foco principal aqui é inglês, porque a gente vai falar de características exclusivas praticamente da língua inglesa, né? Mas a essência você pode aplicar em outros idiomas também. Então, se isso não te ajudar, você tem a minha bênção para voltar aqui depois e dar um dislike no vídeo, fazer um comentário ruim, né? Só te aviso que se você fizer o comentário, você vai beneficiar o canal, porque daí aumenta o engajamento, né? Então deixa só o dislike mesmo. Nós dois sabemos que isso não vai acontecer, né? Né? Brincadeiras à parte, o assunto é super sério se você é aluno de inglês, ou se você já estudou inglês, já foi aluno, não é mais, e sofre com o seguinte problema. Teacher, eu entendo quase tudo que eu ouço, eu tenho vocabulário, eu sei dizer as coisas, eu sei qual é o nome das coisas em inglês, eu sei pronunciar, minha pronúncia nem é tão ruim assim, eu já mandei um áudio em inglês no WhatsApp e eu ouvi depois, não tava tão ruim assim, mas quando eu preciso me comunicar para expressar principalmente ações simples e do dia a dia, muitas vezes, eu não consigo, eu fico inseguro, eu erro, eu preciso recomeçar a frase, eu me perco. Se esse é o seu problema, eu acredito, ou melhor dizendo, eu estou convencido, convicto de que se não for 100% a raiz desse problema, o que eu estou prestes a mostrar aqui, se não for 100% isso, é 80% ou 70%. Então pode ficar aqui até o final do vídeo. Se você já está num nível avançado, eu vou te indicar a passar diretamente para a parte onde eu vou fazer, digamos assim, os exercícios, né? Mas se você nesses exercícios perceber que você não tá com essa bola toda, como eu diria, né, como as pessoas diriam, eu sugiro você voltar aqui pro começo, tá? Mas se você tá começando agora, se você fala, pô, não é nem é meu caso, eu ainda não sei se eu vou ter problema com o inglês porque eu ainda tô no começo. Então é um vídeo pra você também, porque aí você vai já saber, né, qual caminho trilhar, o que fazer, o que não fazer e o mais importante aqui, o que não evitar de fazer. Pareceu confuso? Talvez até seja um pouco, mas fica comigo que eu vou agora mesmo mostrar pra você exatamente do que eu tô falando. Vamos lá! E agora de verdade, diretamente sem delongas, o problema para nós brasileiros, para nós falantes da língua portuguesa, que mais nos causa dificuldade, entre outras diferenças que existem, é claro, mas é a diferença de afirmação, negação e interrogação. Ih, ficou confuso, eu sei. Deixa eu explicar. Tudo aquilo que você já falou na sua vida, pode estar falando nesse momento, ou ainda vai falar, vai poder ser dividido em 3 categorias. Ou você fez uma afirmação, eu sou brasileiro. Ou você fez uma negação, ele não é brasileiro. Ou você fez uma pergunta, você é brasileiro? Isso na nossa língua, e aqui que tá a essência do problema, não é nada complexo, não é nada que requeira muita mudança na estruturação das frases. No português tá de boa, mas no inglês a gente tem uma pequena variação que com certeza para quem aprende o inglês como primeira língua nem percebe, mas para nós vindo da nossa estrutura de língua românica, né, no caso o português, a gente precisa reaprender a fazer isso, ou seja, reaprender a falar não, reaprender a fazer uma pergunta.
E teacher, aí eu não sei, porque, pô, falar não é só colocar um not no meio, né? Ou, sei lá, alguma palavra que possa ser traduzido como não no elemento, né? Dentro da frase ali, como elemento de negativa. Sim e, surpresa, não. E em relação à pergunta, né? Ah, é só fazer a entonação, é só fazer uma pergunta, né? É só entonar, né? Ah, você é brasileiro, né? Afinal de contas, a entonação é universal. Se um chinês te fizer uma pergunta, você vai saber que é uma pergunta, apesar de não entender nada, porque ele vai fazer uma entonação. Beleza, isso é verdade. Só que tem alguns detalhezinhos ali que você precisa levar em consideração. E não para por aí. Esses detalhezinhos, esses três detalhes, no caso, né? A forma que a gente afirma, faz uma afirmação numa frase, a forma que a gente faz uma negação numa frase e a forma que a gente faz uma pergunta numa frase vai se dividir em outras três, né? Na verdade, uma só, que é dividida, né, cada uma delas em duas categorias, que é verbos especiais. Eu vou falar só do verbo to be, tá? Não vou falar dos modais nesse vídeo. Depois você vai lá ver o que são verbos modais. Inclusive a última aula de inglês aqui do canal foi sobre isso, né? Já vou deixar linkado por aqui em algum lugar. Você já cai direto pra lá e tá tudo certo. Ou, do outro lado, né, o lado de cá, verbos especiais, no caso, eu vou usar o verbo em inglês como o verbo to be, como exemplo aqui, né? E o outro lado são os verbos que eu chamo de verbos normais, que são todos os outros verbos da língua inglesa, exceto, como eu já falei, os modais. Então vamos por exemplo prático e resumido, tá? Eu não sei se eu tenho uma aula especificamente sobre isso aqui no canal, né? Mas, enfim, se tiver o link, se não tiver, fica na promessa aí para os vídeos vindouros, tá? Se você já tá no nível avançado, eu já te recomendei ir direto pro minuto lá, que eu vou pôr de novo aqui, né, da parte dos exercícios, beleza? Então se você tá aqui, você de repente ainda não sabe disso ou tá começando, enfim, né, vai ser importante para você revisar. Primeira regra, uma afirmação com o verbo to be é exatamente em termos de estrutura como a gente faz no português. Por exemplo, aliás, o verbo to be, no caso, são os verbos que nós temos como os verbos ser e estar, né? Verbo ser e estar, to be é ser e estar. Quando eu falar eu sou, você está, nós estamos, eles são, verbo to be, ok? Então, vai ser exatamente da mesma forma que a gente faz em português. Por exemplo, eu sou brasileiro, I am Brazilian. Claro que você tem que memorizar as formas, é óbvio, né? Mas a estrutura é a mesma, né? I am Brazilian, eu sou brasileiro. Já a negação vai ficar um pouquinho diferente e vai requerer, um pouquinho diferente do português, e vai requerer uma prática para você não se perder. Por exemplo, nós dizemos, eu não sou brasileiro. Nós não somos brasileiros. Em inglês você diria, nós, ou eu, né? No caso, eu sou não, nós somos não. Né? Que fica no inglês no caso, I am not, we are not. Eu sei que isso parece super óbvio, super simples, né? Olhando aqui, né, nos exemplos escritos, olhando no papel, no livro. Mas vai por mim, se você não pratica isso de maneira... não faz essa dinâmica que eu tô introduzindo aqui, logo vou passar para exercícios. Se você não fixa isso no seu cérebro, a chance de você errar isso na prática ou ter dificuldades, né, ficar com dúvida, pô, será que eu falei certo a frase? Não, são gigantescas, tá? Confia em mim, 10 anos de experiência lecionando, né, e aprendendo também, né? Então, já vi isso acontecer, não uma nem duas, mas diversas vezes, tá? Então, indo para a terceira, né, voltando aqui pro fio da meada, para a terceira forma, é a terceira coluna que eu chamo, né? As três colunas da comunicação, afirmação, negação e interrogação, indo para a coluna finalmente da pergunta. Aqui ainda estamos falando do verbo to be, o que vai acontecer diferente do português? Aqui acontece uma inversão. Então, onde você diz, numa frase afirmativa, você diz you are Brazilian, em inglês é are you Brazilian? Né? Primeiro ponto óbvio, já falei até na introdução aqui do vídeo, a entonação, né? Ó, tô fazendo um sinal de interrogação aqui. Você tem que colocar essa pergunta como se você estivesse perguntando pra alguém mesmo, tá? Não adianta você falar, are you Brazilian? Pô, isso nem parece uma pergunta, né? Aí, claro que você vai se confundir lá na frente. Não pratica como se você estivesse realmente olhando pra alguém, falando, are you Brazilian? Capricha nessa entonação, tá? Eu tô te vendo, tô de olho. Então, daí, é claro, né? A regrinha é esta inversão, né? Então, you are vira are you. I am vira am I. We are vira are we e assim por diante. E isso não vai mudar se no lugar dos pronomes nós tivermos um nome. Ou seja, se no lugar de falar he is Brazilian, eu falo Roberto is Brazilian, né? Roberto is Brazilian, perdão. Se é uma pergunta, eu vou inverter. Is Roberto Brazilian? Entendeu?
Agora, o outro tipo, a segunda categoria de verbo, que eu chamo de verbos normais, que como eu já expliquei, são todos os verbos da língua inglesa, menos os modais e o to be. Eles vamos novamente pro começo da roda ali, né? Como é que ficam as afirmativas? Novamente, fica igualzinho como é em português. Então, já dá para colocar isso, passar uma régua aqui. Afirmações não são o problema. Afirmações não vão te causar confusão, ok? O que vai te causar confusão, ou pelo menos, né, se você não praticar, é claro, né? O que vai te causar algum problema se você não praticar são negativas, né? Ou se falar não, e perguntas. Principalmente as negativas, beleza? Vai por mim. Estamos chegando aí nas exemplificações, tá? Então, falando das negativas, vamos lá. Qual que é a regra? Né? Em português nós temos o sujeito, nós temos o elemento de negativa e nós temos a conclusão, o complemento, como seja. E aqui falando de verbos normais, tá? Então eu vou pegar o verbo gostar, né? Então eu gosto de futebol, eu não gosto de futebol. Eu conheço você, eu não conheço você. Você simplesmente coloca o elemento de negação. Não tem elemento de negação em inglês, teacher? É isso que você tá querendo me falar? É claro que não, é óbvio, isso é universal, né? O problema é que o elemento de negação em inglês, ele ocorre com duas palavras, quando nós temos apenas uma. No caso, a palavra para não, então é o not. Só que você não pode, por algum motivo que só Deus deve saber, você não pode usar o not sozinho. Você não pode falar I not like, por exemplo. Se você fizer isso, você vai parecer o Tarzan falando, e nós não queremos isso, né? O que você tem que fazer? Você tem que adicionar um verbo auxiliar, um verbo que vem para ajudar, tá? Que é necessário em inglês, e alerta de spoiler, não é necessário em português, não vai existir em português nesse contexto com esse propósito, que é o verbo do, D-O, do. Então, no lugar de falar I not like, para dizer eu não gosto, você vai ter que dizer I do not like, que juntado, contraído, fica I don't like. Né? Se você quiser praticar que o don't é o não, beleza, tá? Também serve, também dá, mas para evitar confusões, tá explicado aqui quem é quem na fila do pão, né? Agora calma que não acabou ainda. Esse do, ele vai servir para quase todos os pronomes. Vai servir para o pronome I, ou seja, I don't like. Vai servir para o pronome you don't like. Vai servir para o pronome we, nós, we don't like. E vai servir para o pronome they, eles ou elas, they don't like. Mas não vai servir para os pronomes he, she, it. Ou para ser mais exato, mais específico, não é que ele não vai servir, ele vai precisar de uma adição, tá? Não vou entrar em detalhes aqui, vou falar direto, essa adição, essa transformação o do vai virar does. Se você fala de ele, ela ou isso, alguma coisa, você tem que usar o does. Por exemplo, você não vai falar he don't like, você vai falar he doesn't like. She don't like, não, she doesn't like. Ok? Ah, mas eu vi na música alguém usando... A música é a música, deixa quem é nativo errar, né? Nós erramos em português também, nós falamos coisas que não são gramaticamente corretas no dia a dia. Beleza, não é o contexto para você que tá aprendendo, né? Melhor aprender do jeito certo, aí lá na frente você, né, de uma maneira deliberada, você vai começar a falar do jeito que você achar melhor, né? Quiser falar he don't like, she don't like, sem problemas. E a terceira coluna, o terceiro pilar dos verbos normais, no caso, são as perguntas. Isso você já deve, com certeza, isso não vai ser novidade para você, que a gente vai usar o do no começo, porque todo mundo já aprende, do you speak English, né? Então, do e tal. Ninguém nem se pergunta por que esse do tá ali, né? E tá certo, não tem que se perguntar mesmo, só usa e vai embora, né? Mas o fato é que ele precisa vir antes ali do sujeito, né? Então, do you speak English? Do they speak English? E assim por diante. Não esquecendo, é claro, que a questão do do virar does vai também acontecer aqui na pergunta, né? Essa é uma conjugação do verbo mesmo, tá? I do, you do, he does, she does. Tá? Então, does he speak English? Does she speak English? Essa é a estrutura, pratica o máximo que você puder. E é isso aí. Agora vamos colocar os dois tipos de verbo aqui, o verbo to be e os verbos normais, né? Representados pelo verbo like aqui, nesta coluna, para você ver e não só ver, praticar, ler em voz alta as duas, digamos, os dois tipos de verbos funcionam. Na verdade, eu vou ler com você. I am Brazilian. I like it. You are not Brazilian.
You don't like it. Are you Brazilian? Do you like it? Então dá uma praticada, lê essas frases em voz alta algumas vezes, tá? Eu sei que parece óbvio, parece simples e demais até de simples, mas até pode ser, mas na prática se você não praticar, se você não fizer isso que eu tô falando pra você, você vai ter dificuldades, você vai se atrapalhar. E o motivo disso é muito simples, é porque você aprendeu um idioma que funciona de uma maneira diferente. Então o seu cérebro vai procurar adequar, a forma que você expressa as coisas em português no idioma que você está usando. Simples assim, né? Isso vai acontecer com a pronúncia, por isso que as pessoas têm sotaque quando falam outros idiomas, porque é o cérebro se adequando ao máximo ali para tentar ficar o mais próximo possível da sua língua materna. E por isso que isso acontece. Então, não subestime isso. Essa é a regra de ouro dessa aula. Teu inglês está travado porque você subestimou, provavelmente, coisas, conceitos básicos, né? Quando eu digo subestimou, é olhar e falar, beleza, entendi. Não é beleza, entendi. É beleza, entendi, vou praticar. Até ficar automático, né? Quando que eu sei que tá automático, teacher? Quando você não conseguir errar. Ou seja, quando você erra isso, você percebe automaticamente que tá errado, né? Por exemplo, se eu falo em português para você, eu não fui ontem. Né? Imediatamente você vai perceber que eu usei foi quando eu deveria ter usado fui, certo? Por quê? Porque isso já está dentro do seu cérebro, já está inserido no seu entendimento. Então é estranho, né? Se você por um acaso cometer um deslize e falar alguma coisa errada em português, você vai se corrigir imediatamente. Claro, estou falando de coisas erradas como o exemplo que eu acabei de falar, né? Nesse sentido, né? E o mesmo tem que acontecer aqui em inglês. Você não pode achar normal falar I don't am, por exemplo. Você não pode achar normal falar he don't is, ou he doesn't is, que seja, né? Ou até mesmo we not like it. Então isso tem que soar estranho aos seus ouvidos. Isso só vai acontecer quando depois de você, melhor dizendo, ter praticado bastante. Não existe caminho fácil, tá? Por isso que eu volto pro começo do vídeo dizendo que isso não é um clickbait, tá? Não existe recompensa fácil no aprendizado de idiomas. Tudo, acho que não só no aprendizado de idiomas, né? Em quase tudo na vida, requer esforço, requer dedicação, requer renúncia em alguns momentos, né? Você tem que dedicar minutos do seu dia que você usaria para fazer outra coisa, de repente mais divertida, né? Ou até mesmo mais produtiva num curto, né, pensando a curto prazo, para praticar enfim, e melhorar. É assim que funciona, né? E é claro que eu tô falando no começo, depois que você aprende, você só usa e usufrui. Então, aguenta firme, se dedica, né, e é assim que funciona a coisa. Então agora vamos praticar, vamos ver de fato o quanto você já sabe tudo isso, né? De repente você assistiu esse vídeo, você vê, não, isso aí tá tranquilo e tal. Se for esse o caso, cara, parabéns, guria, parabéns, vai que vai, o mundo é seu. Você já tá praticamente solto no game aí, né? Como dizem os mais jovens. Mas se não for o teu caso, paciência, guerreiro, tamo junto. Vamos dar uma olhadinha aqui, que agora que a verdade vai vir à tona. Então nesse exercício a gente tem as 3 colunas aqui, né, postas em uma tabela. E a gente tem apenas uma delas preenchidas. Então o seu trabalho é dizer, né, para você mesmo, tá? Pausa o vídeo, não fica esperando eu responder para dizer, já sabia. Não, você não tem como mentir para si mesmo, tá? Não precisa você contar para outras pessoas, é para você mesmo, é o teu compromisso consigo mesmo, consigo mesma, né? Então, que é dizer aqui certinho como é que a gente completa essas outras duas colunas. Por exemplo, aqui nós temos a negativa. They are not friends. Então, a afirmativa é they are friends. E a interrogativa? Are they friends? Seguindo as regras que eu já expliquei, né, aqui pra você como funciona. E na terceira, is she a shy person? Teacher, não sei o que significa shy. Dá uma olhadinha no Google aí, você já vai entender, vai fazer sentido a pergunta. Is she a shy person? Como seria a forma afirmativa? Se você falou she is a shy person, acertou. E a negativa? She is not a shy person. Na próxima, he is a teacher. He is not a teacher. Is he a teacher?
Na próxima, nós temos we are not ready. Então a afirmativa é we are ready. E a pergunta é are we ready? E aqui nós temos the weather is nice. Note que aqui não tem nenhum pronome, tá? Tem the weather, tem um sujeito. The weather. Teacher, não sei o que é the weather. Google, dicionário, vai lá. Então repare que the weather é terceira pessoa singular. Então ele vai conjugar igual os pronomes he, she, it. Então, por exemplo, the weather is nice, como a gente já tá vendo aqui, o is, né? He is, she is, it is. Vai ficar the weather is not nice. E a pergunta, is the weather nice? E por aí vai. Fica a tabelinha para você aqui, dá um print, pratica. Quero ver se você consegue ir até o final ali, né? Fazer todas até o final, né? Sem precisar olhar no Google, né? Claro, olhar o significado das palavras é ótimo, é assim que funciona, né? Mas sem precisar de ajuda para fazer isso, né? Se você chegou até o final aqui, ótimo, maravilha, já tem este passo aí dado aí para você colocar no seu currículo, beleza? Agora aqui com os verbos que a gente chama de normais, que eu chamo de normais, vamos ver, vai ser um pouquinho mais difícil, tá? É aqui que a cobra costuma começar a fumar mais, beleza? O to be vai ali e tal, logo você já pega o jeito. Aqui já demora um pouquinho mais por conta do bendito verbo auxiliar que eu falei, o verbo do, né? Que não tem em português, então naturalmente vai ser no começo só, depois não, uma pedrinha no nosso sapato. Por exemplo, a frase I eat breakfast. Como que ficaria a forma negativa? Né? Que eu não faço isso que eu tô falando aqui. Não vou traduzir, você vai traduzir por conta própria, que também é uma dos objetivos aqui, né? Entender melhor essa dinâmica de interrogação, negação, afirmação, interrogação e negação. E, é claro, ampliar o seu vocabulário, né? Não adianta entender bem isso aqui, tudo e tal, e não ter repertório, não ter palavras para colocar nas frases, né? Então, não vou traduzir nada aqui, tá bom? Não é clickbait, falei pra você. Então, I don't eat breakfast. Se você respondeu corretamente. E a pergunta, do I eat breakfast? Eu sei que uma pergunta pra si mesmo é estranha, mas aqui é só um exemplo, tá? E pode ser feito, né? Às vezes você faz uma pergunta pra alguém, né? Assim, enfim. Na segunda, a gente tem já a forma interrogativa da frase. Does she drink water? She drinks water. She drinks water. She doesn't drink water. Na outra, a gente tem a forma negativa. We don't play soccer. Forma afirmativa. We play soccer. E a interrogativa, do we play soccer? He reads a book. Forma negativa, he doesn't read books. Forma interrogativa, does he read books? They watch TV. Negação, they don't watch TV. Interrogação, do they watch TV? E novamente, até o final aqui, vou deixar a tabelinha para você printar. Vou também deixar o link para esse arquivo no Google Drive. Pode baixar e praticar e estudar o quanto for necessário até você estar tranquilo em relação a essa atividade aqui. Não estou falando de outras aí, não. Com essa daqui, quando você chegar ao ponto de já conseguir responder de imediato, assim, sem pensar muito, né, preencher mentalmente ou escrevendo, enfim, essa tabela sem ter que gastar muito neurônio, parabéns, você já deu o passo principal para você aprender inglês sem ser um inglês travado. Porque voltando para o começo do vídeo para a gente encerrar, uma coisa comum é avançar no inglês da maneira errada. Aí você, beleza, avançou, aprendeu palavras, tá um pouco mais seguro em relação a isso e aquilo, né, sabe, se expressar, né, pelo menos no básico e tal, mas não tem a segurança, acaba travando, não tem coragem de falar muitas vezes, né, bem comum, mais comum do que você imagina. E é precisamente isso que eu quis evitar, que eu tentei evitar nesse vídeo. Eu espero ter tido êxito, tá? Ou pelo menos plantado a sementinha pra você ir lá e descobrir o seu jeito de destravar o teu inglês, se é que ele está travado. Ou até melhor, impedir que ele trave em algum momento, né? Aprendendo da maneira certa desde o começo, né? Essa, de longe, é a melhor opção, a melhor saída. E se esse vídeo te agregou em algum momento, de alguma forma, eu peço que você considere se inscrever aqui no nosso canal para
acompanhar nossos conteúdos. Segue a gente nas mídias sociais também e estaremos à disposição para falar com você lá. E a gente se vê aqui mesmo no nosso próximo vídeo. Thank you so very much. See you later. Bye.